Olá, muito bom dia. Hoje eu gostaria de refletir um pouco com você no texto de Atos, capítulo 1, verso 3. O texto diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ocupado na quarentena. É claro, não estou me referindo à quarentena que estamos vivendo nesses dias, que tem limitado o nosso ir e vir, tem feito com que fiquemos confinados em nossos lares, mas não sem atividades, estamos trabalhando muito, é verdade. Me refiro à quarentena que é descrita nesse texto, porque o texto que nós acabamos de ler fala de 40 dias. É verdade que Lucas ele não descreve com riqueza de detalhes o que aconteceu em cada um deles, nos seus horários, nos seus dias específicos. Mas esse versículo que eu acabei de ler, ele relata uma agenda. A agenda de Jesus pós-ressurreição, pré-ascensão. Qual era a agenda de Jesus nesse período? Basicamente, o Senhor Jesus se ocupou de revelar-se ressurreto e ocupou-se com o conversar, o instruir, o falar a respeito do reino de Deus nesse período. Vejam, queridos, Lucas estava escrevendo para um grego. Lucas mesmo era grego. Escrevia para um outro Teófilo, que poderia, por alguma razão, seja por causa da sua cultura greco-romana ou por outra qualquer, poderia titubear, poderia duvidar de que Jesus de fato havia ressuscitado. Mas aqui, quando nós olhamos para a agenda de Jesus, que é descrita por Lucas, nós percebemos que ele está deixando muito claro, não deixando a menor sombra de dúvida de que Jesus de fato havia ressuscitado. Inclusive, Lucas faz questão de enfatizar: Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. É como se Lucas estivesse dizendo assim: olha, Jesus deu evidências comprovadas e comprobatórias, indiscutíveis, irrefutáveis, inegáveis, de que Cristo de fato tinha ressuscitado. E uma outra maneira de deixar isso muito claro e não deixar margem para que houvesse qualquer tipo de negação a respeito da realidade do fato de que Jesus havia ressuscitado, ele não só se apresentou ressurreto, mas fez isso durante 40 dias. Se fosse um dia, as pessoas poderiam dizer que era uma alucinação. 2, também. Talvez seja uma espécie de crendice que tem se propagado. Mas 40 dias? 40 dias? Não é possível manter qualquer tipo de argumento tentando enfraquecer a realidade da ressurreição de Cristo depois de termos evidências de que ele se apresentou durante 40 dias e para várias pessoas. Então, o que Lucas está fazendo aqui é deixando claro para o seu destinatário que Jesus, de fato, ressuscitou. Isso era inquestionável, era inegável. Agora, o que Jesus estava fazendo nesse período de 40 dias? O que Jesus estava fazendo nessa quarentena? Qual era o outro ponto da sua agenda? Ele se ocupou em, nesse período, falar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, sobre o reino de Deus. 40 dias falando a respeito do reino. Que coisa maravilhosa! Receber informações do rei a respeito do reino. É claro,
Lucas não deixa claro quais foram as informações que o Senhor Jesus transmitiu para os seus discípulos naquela ocasião. E o que vai acontecer na realidade é que, na medida em que o livro de Atos for se desenvolvendo, alguns elementos do reino vão ser apresentados. E, na realidade, esses elementos vão compor, vão permear todo o Novo Testamento. Mas o que importa para nós é que na agenda do Senhor Jesus não tinha outros assuntos mais prioritários naquele período do que o reino de Deus. 40 dias falando acerca desse ponto. Quando nós refletimos num texto como esse, queridos, nós devemos, em primeiro lugar, ser encorajados com o fato de que Jesus de fato ressuscitou. Muitas pessoas tentam dizer que a fé cristã é uma fé lunática, uma crendice, uma espécie de folclore que admite as suas fábulas. Mas a nossa fé, embora de fato nós observemos situações sobrenaturais, a sobrenaturalidade não é sinônimo de crendice, de fábula, de lenda. É apenas a evidência de algo que nós não podemos explicar com os instrumentos humanos que nós temos. A fé cristã é uma fé histórica que tem como um dos seus elementos mais básicos e fundamentais a realidade da ressurreição, de modo que você pode ficar tranquilo, você pode confiar no Deus da sua salvação. Por quê? Porque ele ressuscitou de verdade. Uma outra lição, um outro aprendizado que nós podemos extrair de uma passagem como essa é como nós vamos compor a nossa agenda. O que deve, por exemplo, permear, caracterizar as nossas conversas. Nós, por vezes, nos ocupamos com conversas tão desnecessárias que não produzirão edificação nos outros. O Senhor Jesus, nesses 40 dias, ele se ocupou em falar a respeito do reino de Deus. Nós temos falado a respeito do reino de Deus? Nós temos conversado a respeito do reino de Deus? Romanos capítulo 8, verso 29 diz que o propósito do Senhor é nos fazer parecidos com Jesus. Então, a nossa agenda também tem que ser parecida com a dele. Se ele se ocupava em falar do reino, essa também deve ser a nossa ocupação. Falar do reino de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 29, disse: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Isso tem a ver com o reino de Deus. E aí, que tal começar a praticar isso durante essa semana? Nas próximas semanas? Que tal revisitar a sua agenda? Que tal reformulá-la de acordo com esses princípios que nós acabamos de verificar? Se nós fizermos isso, nós, em certo sentido, estaremos ocupados. Não naquela quarentena, mas nos dias diante dos quais estamos, confinados ou não, ocupados com os valores, com os princípios, com as diretrizes do reino de Deus. Que essa seja a minha, a sua, a nossa agenda. Deus abençoe e boa semana.